capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Tem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmãos, o Senhor ele tem ministrado no nosso coração durante já um bom tempo, sobre que não é mais sobre falar. Lembra? No domingo passado nós falamos sobre isso. Não é mais sobre falar, não é sobre o que nós falamos, é sobre aquilo que nós estamos nos tornando. Então, o mundo hoje não espera mais palavras, ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Há muito tempo a igreja vem falando, isso já enjoou. Não é mais de palavras que o mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus. E o maior exemplo de uma mensagem encarnada, ou de uma manifestação, de uma palavra viva, é João Batista. João Batista, ele, antes dele falar algo, ele se tornou alguém. João Batista, antes dele vir a público, ele se retirou ao deserto. João Batista, antes dele se manifestar ao público, ele se retirou ao deserto e foi se tornar alguém em Deus. Foi se tornar alguém em Cristo. João Batista é o personagem que eu mais, um dos personagens que eu mais gosto do Novo Testamento, porque ele reflete muito sobre o cumprimento do propósito eterno de Deus. Ele entende o seu chamado, ele entende o seu papel no propósito eterno de Deus, e ele vai e não deixa reservas, ele vai e se entrega por inteiro para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer. João Batista, ele entrega toda a sua vida. Irmãos, entendam uma coisa. Olha só, assim como Davi, lembra que eu falei na última mensagem? Davi, ele estava muito além do seu tempo, quando ele faz a cabana ali para a Arca da Aliança e deixa todos estarem na presença da Arca. Os religiosos da época falavam: Davi, você está maluco, não é todo mundo que pode chegar, não é todo mundo que pode tocar na arca, não é todo mundo que pode chegar no Santos dos Santos. Mas Davi, ele cria a tenda de adoração e coloca a arca lá dentro e deixa, e entende no seu coração que todos têm acesso a Deus, todos têm acesso ao Pai. E João Batista, ou seja, Davi estava enxergando lá na frente. Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu o propósito eterno e viu lá na frente o que Deus estava fazendo, Deus estava construindo. E João Batista não é diferente. João Batista, desde a sua infância, desde a sua adolescência, ele entende o seu chamado, ele entende o propósito eterno de Deus e ele vai cumprir isso. Entende, irmãos? Então João Batista, ele é uma pessoa que marca muito minha vida quando eu leio sobre a história de João Batista,
Porque depois de Davi, João Batista foi a pessoa que mais entendeu o propósito eterno. Ele se entregou por inteiro. João Batista ele não dava 10% da sua vida. João Batista ele entregou 100% da sua vida. Uma coisa que é interessante, porque João Batista, irmãos, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Tanto o pai dele como a mãe dele vem de uma linhagem sacerdotal. E João Batista ele podia muito bem ficar na comodidade. Como assim, pastor, na comodidade? Ele tinha o direito de estar no meio dos sacerdotes no templo. João Batista ele podia pedir ou solicitar as vestes sacerdotais da época, linho fino, a cinta era feita de linho puro. Ele podia solicitar essas vestes e estar ali no meio dos sacerdotes. E ele, irmãos, ele caminharia para ser um sumo sacerdote no meio do povo. Mas João Batista, ele entende o propósito eterno, e o Espírito Santo de Deus, a palavra fala que dentro do ventre da sua mãe, João Batista já se movia, ou seja, João Batista ali no ventre, irmãos, ele já entendeu o propósito eterno de Deus. E aí quando ele nasce, irmãos, de uma forma tremenda, desde na sua adolescência, ele consegue entender que aquilo que estava acontecendo na sinagoga, aquilo que estava acontecendo no templo, não tinha nada a ver com o propósito eterno de Deus. Mesmo ele tendo o direito de exercer o sumo sacerdócio, ele vem e fala: Deus não está lá na sinagoga, Deus não está no templo, eu preciso que Deus fale comigo. O que ele faz? Ele fala: então eu vou me separar de tudo aquilo da onde Deus não está, porque Deus precisa falar comigo. E ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Olha, irmãos, que interessante. Eu já falei isso, vou tornar a repetir para a gente entrar na mensagem. O Senhor ele havia parado de falar com o povo há 400 anos. Depois ele volta a falar com o povo através de João Batista. E é interessante que João Batista ele não vai para o templo. Por que ele não vai para o templo? Porque Deus não estava falando no templo. Ele vai para o deserto. Deus estava falando no deserto. Agora, irmãos, quando o propósito de Deus é estabelecido e nós entendemos o propósito de Deus, o Senhor ele movimenta todas as coisas. Aonde que a Bíblia diz aqui que o povo vai? Na sinagoga ou no deserto? A Bíblia diz que o povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo ao redor do Jordão, saíam e iam ter com João lá no deserto. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos alinhados com o propósito eterno, estamos encarnados, ou seja, não apenas falando, mas nós estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós não precisamos mais nos preocupar aonde nós iremos, porque a presença de Deus ele atrai o mundo, a presença de Deus ele atrai as pessoas. Pastor, mas nós não devemos, nós devemos odiar o mundo, irmãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por que às vezes nós vemos que o mundo nos odeia? Sabe por que às vezes nós não vemos que o mundo está do nosso lado? Quando eu falo mundo, é assim, as pessoas chegando até nós, as pessoas vindo até nós, pedindo uma palavra, pedindo uma orientação. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a presença de Deus não está em nós. Estou louco, pastor? João Batista ele estava no deserto, cumprindo o propósito eterno de Deus. Ele era a palavra encarnada. E o que acontecia com as pessoas? As pessoas iam até João Batista. A igreja de Atos, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Igreja de Antioquia. O que a palavra fala? Que o Senhor ia acrescentando, diariamente os que iam sendo salvos. E ela caiu na graça do... Por quê? Porque a igreja de Antioquia tinha a presença do Senhor. Eu falei aqui, irmãos, na última mensagem, sobre vivermos de uma forma pessoal o propósito eterno de Deus, ou seja, encarnarmos a palavra. E hoje eu quero falar um pouco sobre o corpo encarnado. Ou seja, sobre a igreja. Não é mais sobre a igreja falar, é sobre a igreja viver, a igreja ser a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser sacrifícios vivos. Entenda isso, irmão, sacrifício vivo. O sacrifício no Antigo Testamento, ele era um sacrifício morto, ele ficava parado,
e vinha o fogo e consumia, certo? Só que ele ficava parado, um sacrifício morto. E o apóstolo Paulo nos orienta a sermos sacrifícios vivos, ou seja, o sacrifício, irmãos, ele queima. Ou seja, então onde nós vamos, eu já falei várias vezes sobre isso, mas não tem como fugir disso, irmãos. Aonde nós passarmos, irmãos, as pessoas verão fogo em nós. Sacrifício vivo, somos chamados para ir e queimar o coração das pessoas. Queimar o coração das pessoas para que elas cheguem até o Senhor. Eu quero fazer uma comparação aqui com duas igrejas. A igreja de Atos e a igreja do Apocalipse. Eu acredito que somos nós. Irmãos, a igreja de Antioquia, a igreja de Atos, ela encarnou a palavra. Ela viveu aquilo que o Senhor propôs a ela. E isso é tão forte, é tão nítido, que a igreja, até hoje, em toda a história da igreja, a igreja mais fundamentada naquilo que o Senhor quer estabelecer é a igreja de Atos. Quantos anos já se passaram? 2018 anos. E a igreja da Antioquia continua sendo o modelo ideal de igreja. O modelo ideal daquilo que como nós devemos ser. E há uma diferença gigantesca entre a igreja de Atos e a igreja do Apocalipse. Entre a igreja de Antioquia e a igreja de Laodiceia. Irmãos, de verdade, nós fazemos parte da igreja. E qual nós somos a igreja hoje? A igreja do Apocalipse. Eu acredito muito que em Apocalipse, só para os irmãos entenderem, eu acredito muito que as 7 cartas das 7 igrejas são 7 tempos que a igreja passou na terra. E qual que é a última igreja que o Senhor relata? A igreja de Laodiceia. E nós estamos vivendo esse momento. Ali nós estamos falando de uma igreja específica, porque Deus nunca falou sobre uma denominação. Deus nunca inventou, denominação é a invenção do homem. Mas Deus nunca falou de uma igreja específica, Deus sempre falou da sua igreja na terra. Então a igreja de Laodiceia é a última igreja na terra, e nós estamos vivendo essa igreja. Nós estamos vivendo essa igreja. A igreja de Atos, irmãos, a igreja de Antioquia, por ela ter encarnado a palavra, por ela ser representante verdadeiro de Cristo na terra, ela conseguia atrair o coração das pessoas. Ela conseguia exercer o propósito eterno de Deus. Mas o que acontecia na igreja de Antioquia, irmãos? Na igreja de Antioquia, primeiro, não tinha religiosidade. Eles estavam muito convictos e muito livres de toda a religião judaica da época. A igreja de Atos conseguia viver longe da religiosidade. Porque a religião na época dizia que eu tinha que dar 10%. E a igreja de Atos não estava preocupada com 10%. A igreja de Atos, ela entendeu em Cristo que não era mais sobre 10%, era sobre tudo que ela tinha era de Deus. Então tudo que eles tinham, eles entregavam ao Senhor. Liberalidade, entendimento de quem o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, de quem nós somos em Cristo. Aí existe um casal que ele quis pegar uma brecha e quis usar a lei como uma base para o erro deles, assim como a religião hoje nos dias de hoje, assim como a igreja nos dias de hoje. A igreja pega uma parte da lei e oprime, julga, condena, absolve, assim como é nas leis brasileiras, né? Enfim, existiu um casal que ele chegou e eles pensaram assim: poxa, a gente vendeu um campo, mas a lei de Moisés diz que se nós entregarmos 10%, nós estamos livres da ira de Deus. Mas não é mais sobre uma lei, irmão, sobre um entendimento, não é sobre uma obrigação, é sobre algo que está sendo gerado em nossos corações. Eles não entenderam isso, e eles chegaram, irmãos, eles falaram assim: bom, se a lei de Moisés diz que se nós dermos 10%, a ira de Deus não vai se acender sobre a nossa vida, então vamos dar 50%. Imagine, 5 vezes mais do que o Moisés ordenou. E o casal combina entre si, vai e entrega 50% do campo. O que acontece? O Senhor vem e os fulmina. Ué, mas
Moisés como falou, que se der 10% da ira de Deus não se acende, não é que aquele casal morreu se eles deram 50%. Porque não é mais, irmãos, sobre lei, sobre obrigação, é sobre viver a palavra, sobre encarnar, sobre ter um entendimento, ter um coração entregue aos pés do Senhor. Agora, irmãos, isso aqui é forte. Aquele povo, ele estava inserido numa igreja que entregava 100%. Eles quiseram dar uma despertinho, entregaram só metade. O Senhor os tirou do meio. A igreja de Atos era tão alinhada, irmãos, que o Senhor ele tinha um carinho tão especial que todos aqueles que tentavam enganar a igreja, enganar os seus irmãos, Deus tirava. Se fosse assim nos dias de hoje, Jesus dos crentes, sobrava um. E a igreja de Atos, ela cresceu e se expandiu nos 4 cantos da terra. Escute isso, irmãos. 313 depois de Cristo, Constantino obrigou que todas as religiões viessem para o reino dele, para o reino de Roma. E aí alguns historiadores dizem que a igreja também foi obrigada a se tornar romana. Escute isso. Você acredita que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, que ensinaram aquele povo, passaram 300 anos aquele povo ensinando a da essência ali daqueles, você acha que eles iriam se vender a Constantino? Irmãos, eu particularmente, a história não diz, mas nós somos escravos da história. Eu não acredito muito na história romana. Porque, irmãos, pensa bem, quem que comanda a história? Roma. Eu acredito muito que a igreja ela passou por fora de Roma. A igreja ela nunca foi romana, ela sempre foi cristã. Os apóstolos, a igreja da época, elas se reuniram. Não podia se manifestar nos templos, mas quem disse que sempre foi sobre templo? A igreja já sempre entendeu que não é mais sobre templo, não é mais sobre paredes. A igreja naquela época já entendia que era ser sobre sacrifício vivos. Era ser sobre o corpo de Cristo, seja na praça, no campo, na chácara, até mesmo dentro do templo, mas não era mais sobre o templo. Ou seja, eles falaram, não, nós não precisamos nos render a Constantino, vamos nos reunir nas casas. E aí a igreja passou por fora de Roma, enfim, se manifestou lá na frente depois com os moráveis, enfim, é uma tese minha, eu fiz no seminário, e que eu acredito muito. Aí depois, irmãos, o tempo foi se passando. Nós vimos durante toda a história uma história da igreja que o Senhor vem sustentando a sua igreja, porque Ele é o dono da igreja. Amém? Sim ou não? Mesmo essa igreja que eu vou falar agora sobre a igreja do Apocalipse, a igreja do Laodiceia, mesmo assim, o Senhor relata vários defeitos dela. E vai doer um pouquinho. Mas no final o Senhor diz que Ele é o dono. Já tem eu, e a igreja é dele. A igreja vai ser gloriosa, maravilhosa, vai se manifestar a Ele sem mácula, sem culpa, vai sim, porque Ele é o Senhor da igreja, amém? Por isso vai se cumprir, mas nós precisamos entender algumas coisas. Se passaram o tempo, nós chegamos nos dias de hoje, enfim, nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Irmãos, de verdade, eu já tentei ser fariseu, tentei me separar de algumas coisas que eu vejo e falo, faço parte disso, mas nós somos a igreja, e nós representamos a igreja de Cristo na terra. Tudo isso que nós vemos no meio do evangelho, querendo ou não, nós estamos incluídos, porque querendo ou não, eles também fazem parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não está baseado numa denominação, está baseado no sangue de Cristo. Amém? Então todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, ou chegaram ao Senhor Jesus, entenderam que Ele é o nosso Senhor e confessaram com sua boca, eles se tornaram filhos, e foram inseridos no propósito, se tornaram igreja. Mas hoje nós vemos uma realidade muito difícil, uma realidade onde a igreja não mais
não quer mais se tornar algo. Uma igreja que quer falar algo sobre Deus apenas. Assim como aqueles fariseus, assim como aqueles saduceus que falavam na sinagoga na época de João Batista, eles apenas falavam de Deus, mas eles não viviam Deus. Entende, igreja? A igreja está aqui. O pastor falava isso, quem lembra desse pastor? A igreja está aqui, irmãos. Pastor Silas. A igreja de Atos, eles encarnaram e viviam Jesus, que Jesus era tão forte que Jesus estava no meio deles. Eles sofriam perseguições, a igreja de Atos. Mas não era perseguição assim de, sabe, de bobeirinha de Facebook, como o pessoal fala aí. A igreja está sendo perseguida por John Williams. Poxa vida, essa perseguição da igreja de Antioquia fosse John Williams, irmãos, era tão fácil. Só colocar a mão na cabeça do cara porque a igreja de Antioquia tinha autoridade. Irmãos, e quem tem autoridade não precisa ficar desgastando palavras. Quem tem autoridade exerce a sua função no reino, ergue a sua mão e faz a oração e tudo se converte ao reino. Mas a igreja que não tem autoridade fica debatendo no Facebook. Forte isso, né? Forte isso. A igreja de Atos não precisou ficar debatendo com aquele casal. Eles orou. O Senhor veio e resolveu a situação. Sabe por que a igreja fica brigando aí com o Jean Williams, com o PT, com... Pô, a igreja, irmãos, está faltando com autoridade. E a culpa não é do mundo. Nossa. Eu abri uma adenda aqui a mensagem nesse ponto. Falamos sobre a Síria. Irmãos, os crentes têm a capacidade, irmãos, de ir no Facebook e falar assim, ó, a Síria está sofrendo porque Deus falou que vai sofrer. Porque está lá escrito em Isaías 17, irmãos. Sabe o que é isso? Desculpa. É pegar uma base da lei e querer impor aquilo para tirar a sua responsabilidade. Isaías 17, igreja, por favor, não faça isso. A Isaías 17 já se cumpriu há muito tempo. Há muito tempo. Isaías 17 já se cumpriu há muito tempo. Sobre a Síria, já se foi naquela época, já se cumpriu. Há 2.300 anos antes de Cristo se cumpriu aquela profecia de Isaías 17. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que nós devemos colocar no Facebook, irmãos? Que o que está acontecendo na Síria é a falta da manifestação dos filhos de Deus. Assumir a nossa responsabilidade. Assumir a nossa responsabilidade, que nós não estamos manifestados no mundo. Nós estamos presos dentro de quatro paredes, dizendo que tem que ser assim, condenando, julgando. Roubando e furtando os órfãos e as viúvas. A Síria, irmãos, é uma denúncia da falta de manifestação dos filhos de Deus. Sabe aquelas crianças, aqueles órfãos que estão morrendo na Síria? É resultado de uma igreja enclausulada dentro de quatro paredes. Aquelas crianças morrendo na Síria, irmãos, não é a mão de Deus. É a falta de vida da igreja. Uma igreja egoísta. Uma igreja que só pensa em si, na sua bênção, na sua vitória, na sua conquista, no seu eu. Aqueles órfãos abandonados na Síria que estão agora passando fome e feridos. É resultado de uma igreja, irmãos, egoísta, que vive para si. Uma igreja de Laodiceia, cega, pobre e nu. Quando eu pego aquelas fotos e escrevo, Senhor Jesus, volta logo. O Senhor de Jesus está dizendo, não é eu que preciso voltar logo, é você que precisa se manifestar como meu filho. Pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, a igreja dos dias atuais. O Senhor nos deixa uma orientação.
Compre de mim colírio, vestes brancas e ouro refinado, ouro puro. Por que colírio, irmãos? Porque a igreja precisa abrir os olhos e ver essa realidade. A igreja atual, a igreja de Laodiceia, precisa abrir os olhos e ver o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo é a falta de manifestação dos filhos. A Bíblia já diz que o mundo, ele clama. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Não é mais sobre falar, irmãos. Agora a responsabilidade é maior. Agora é se tornar. Vai ser como João Batista. João Batista, irmãos, ele não era mais sobre algo físico. Por isso que ele usava pelo de camelo, cinto de couro, e comia mel e gafanhoto. Não importava mais sobre ele. Não era mais sobre o linho fino, sobre o sapatinho, sabe, polidinho, sobre o terno bonito, sobre a gravata, sobre a placa, sobre o templo, sobre a telão de LED, sobre o lustre de 50 mil reais. Não é sobre o cachê de 30 mil, não é mais sobre isso. É sobre se tornar um filho de Deus, dar tudo aquilo que eu tenho ao Senhor. Não é mais sobre 10%, é sobre 100%. Sobre aquilo que nós somos chamados para ser. Nós não fomos chamados para ser pedintes. Deus me dá, me dá, me dá. Irmão, desculpe, irmãos, o que eu vou falar. Mas de verdade, se você já está aqui há mais de 6 meses conosco, e se você ainda não entendeu aquilo que o Senhor quer falar, e você ainda está buscando a sua vitória, a sua bênção, a sua conquista, desculpe, irmãos. Eu tenho para falar para você é o que João Batista falou: arrependa-te e queira entender, porque mais claro do que isso é impossível. Agora, se você falar assim, pastor, mas eu entendo, pastor, mas eu não quero viver isso, irmãos, várias outras igrejas aí, fica à vontade. Lá vai ter vitória, conquista, show, vitória com sabor de mel, tem tudo isso. Agora quer caminhar conosco, irmãos? Vamos nos tornar juntos. Vamos ser uma igreja junto. De verdade, irmãos, de verdade. Eu fico irado quando vejo a necessidade de falar sobre oferta ainda nesse lugar. Quando chega no final do mês, eu e o Zé, nós temos que bancar o restante que falta. Ô louco, pastor, de novo esse assunto, irmãos. Criança, meninos na fé tem que ficar falando toda hora, não é? Adolescente tem que ficar falando toda hora. Eu tenho que pegar minha filha e ficar todo dia para Carol, escovar o dente, Carol. Manu, vai escovar o dente, Manu, vai escovar o dente, todo dia. Até alcançarmos o que, irmãos? A maturidade. Agora, de verdade, irmãos, eu não estou mais disposto a bancar um lugar para quem não quer nada com nada. De verdade, desculpa falar isso para você, nem eu, nem você. Porque é sempre 10, 15, 20 pessoas que sustentam isso aqui. De verdade, irmão, não estou disposto, nem um pouquinho. Eu já tive uma experiência com Deus muito forte, por isso eu não chego no estado que o José chegou e ele está hoje. Esgotado fisicamente, ao ponto de dar um infarto, sei lá, ao ponto de dar um negócio. Sabe por quê, irmãos? Eu estou disposto a se reunir com aqueles que querem viver algo. De verdade, Deus. Desculpa ser sincero. Nós reunimos aqui 50, 60 pessoas. Nós não conseguimos. Aí eu vejo uns caras que se reúnem nos lugares aí. E aí chamam os picareta para pregar. Os caras que não têm vida com Deus. Os caras que cobram 10, 15, 20 reais. Pastor, de novo, você falou que queria falar com esse assunto, mas não tem como, não. Porque o negócio é complicado. Aí
Aí nós vemos multidões indo lá e pagando R$15 para entrar num templo, irmãos. R$20, R$30 para ver um cara cantar. Não precisa gritar. Para ver um cara pregar, para ver um stand-up gospel, falar sobre historinhas, encarnar um Mazzaropi e ficar lá imitando e fazendo piadinha gospel. E o povo quer isso, irmãos, mas de verdade eu estou longe disso. Você não vai ver eu, José, aqui apelando e fazendo, irmãos. Quando eu vejo aqui falando sobre oferta, temos que dar uma apertadinha mais, já me, sabe? A igreja não precisa de tempo, irmãos. Se os irmãos não estiverem dispostos, nós vamos para as casas. Continua do mesmo jeito, exercendo o sacerdócio, vivendo a palavra, ajudando, eu estou continuando do mesmo jeito. Então, por favor, irmão, você já está aqui há mais de 6 meses com a gente. Ou você se torna uma casa de oração, ou você se torna, ou de verdade, irmãos, procura outro lugar. Sendo sincero para você. Na Avenida Silos ali tem 1, 2, 3, tem umas 5 ali, umas bonitas. Tem ar-condicionado lá, mais calor aqui. Ar-condicionado, tem lojinha no final do culto, tem um monte de coisa. Agora, se você está disposto a se tornar uma casa de oração, a se tornar a igreja de Cristo, eu estou disposto a sentir dores e parto até Cristo ser gerado no você. Eu estou disposto, irmão, a chorar por você, a sofrer por você, a te ensinar aquilo que o Senhor já ensinou. Eu estou disposto, irmão, de verdade, eu quero me desgastar isso, a quem está disposto a viver uma palavra encarnada. Eu não estou disposto, irmão, de verdade, a pessoas que querem vir para a igreja para buscar bênção, de verdade, esquece de mim. Você vem para a igreja para buscar bênção, para isso, esquece de mim. Tem uns caras aí que gostam disso, eu não gosto. Agora, se você está disposto a crescer em Cristo, e ser uma pessoa melhor em Cristo, e se tornar algo, eu estou aqui para sofrer com você, para chorar com você, para ir na tua casa de madrugada, te falar sobre algo que Deus estava falando e você não está entendendo. Para ir com você ajudar o pobre, o órfão, a viúva, eu estou disposto. Para isso eu quero me desgastar. Precisamos de colírio, igreja. É o Senhor quem está falando, não sou eu. Nós precisamos de vestes brancas. O que é vestes brancas? Atos de justiça. Nós precisamos voltar a abraçar os órfãos, as viúvas necessitados. Nós temos buscado fazer isso. E principalmente nós precisamos de ouro puro. Agora fala para mim, irmãos, o que purifica o ouro? O que purifica o ouro, irmãos? Fogo. Escute isso. A reunião, irmãos, que era para mais ter gente aqui nesse lugar, é a reunião que tem menos gente. A reunião que era para mais ter gente aqui, irmãos, é a reunião que menos tem gente. Qual que é a igreja? Eu não preciso falar, você já sabe. Qual que é a igreja? Difícil alguém aqui falar assim, pastor, eu não sei qual que é. Todo mundo aqui respondeu. Agora onde que está todo mundo em sexta-feira? Tomar um açaí, comer um Mac, comer um madeiro, agora comer madeira americana. Pastor, estou cansado. Pastor, estou curtindo, pastor. Precisamos ser purificados pelo fogo. Como nós vamos ser, irmãos, quando nós tivermos uma vida de oração? Quando nós oramos, o fogo de Deus vem e purifica. A minha vida, irmãos, ministerial, a minha vida de maior experiência com Deus foi revelada nas vigílias e orações. Lá no vale, perto dos vidros lá. Foi lá que Deus falou a maior parte da minha vida, me orientou. De verdade, igreja. Nós precisamos orar para que o fogo de Deus venha purificar o nosso coração. Se você não tem uma vida com Deus, irmãos, de oração, junto com a igreja de oração. Pastor, mas eu oro em casa, eu acredito em você. Primeiro que você não precisa mentir para mim, porque... Mas, irmãos, quando nós oramos como igreja, algo diferente acontece.
Quando nós nos reunimos para orar como igreja, irmãos, a palavra diz: o que ligares no céu, na terra será ligado nos... Deus deu autoridade para a igreja. Nós temos que orar juntos, igreja. Orar juntos. Pastor, de sexta-feira eu não posso, pastor. Enfim, irmãos, marque um dia para você orar com 2 ou 3. Mas ore, porque nós precisamos ser purificados, precisamos apresentar purificado ao Senhor. O Senhor precisa queimar toda a palha em nós, da religiosidade, das nossas vontades, nosso desejo, nosso pecado. O Senhor precisa nos purificar, igreja. Entende? E isso vai acontecer quando nós oramos como igreja. Sexta-feira nós estávamos aqui, uma meia dúzia de pessoas, mas falar a verdade para você, o fogo de Deus veio nesse lugar. Sabe qual que é o problema da religião? Sabe qual que é o problema da igreja de Laodiceia? Que eles criam as coisas e depois vão orar para Deus abençoar aquilo que eles criaram. Não, nós vamos criar agora um ministério tal. Agora nós precisamos orar para que esse ministério vá para frente. Então, a religião primeiro ela cria algo do seu coração para depois ir orar em prol daquilo. E não é assim, irmãos. Por que nós temos que orar? Porque é na oração que Deus nos orienta o que nós devemos fazer. Não é fazer para depois orar. Sabe que tem um monte de pastor aí fora, aí, decepcionado, se matando, como nós temos visto, porque eles fazem as coisas e depois vão orar. E não é assim. Nós devemos primeiro orar, para depois o Senhor nos direcionar. É assim que o Senhor Jesus fazia. Ele passava a noite inteira orando, e no outro dia ele falava para os discípulos: vamos para o outro lado. Por quê? Porque era na oração que o Pai revelava a sua vontade a Jesus. Mas nós primeiro, e isso serve para tudo, irmãos, mas eu estou focado aqui falando sobre igreja, amém? Mas pegue isso e leva para a sua vida também. Você cria um monte de coisa, depois quer orar para Deus cumprir. Ora primeiro, igreja. Ora primeiro, depois faz. Vê se Deus vai direcionar para aquilo. Não faça nada até Deus falar com você. E enquanto isso, pastor, ore, ore, ore e ore. E se Deus falar, se Deus não falar, pastor, fica quietinho no seu canto. Eu já quebrei muita cara por fazer e depois ficar orando. Aí me decepciono com Deus. Ai, Deus não responde minha oração. Ai, Deus não faz. Mas Deus queria que você fizesse. Então ore até Deus te dar a direção. Em todos os sentidos da sua vida. Leva isso para você nessa vida. Se de tudo que eu falei você guardar isso no seu coração, já ganhou o domingo. Precisamos ser refinados pelo fogo. O fogo é na oração que nós encontramos isso de Deus em nós. Pessoal, uma vida de oração. Cadê o pessoal do louvor? Para cá, vamos encerrar. Irmãos, é só numa vida de oração. É só numa vida de oração, irmãos, que nós somos purificados. De verdade, irmãos. Quando você ora, Deus revela quem você é. Quando você ora, Deus revela o que você tem que fazer. Quando você ora, Deus revela o propósito eterno dele e na onde você está inserido dentro desse propósito. E de verdade, irmãos, não é em cursinhos, não é em cursos. Porque os cursos, curso de teologia, curso disso, curso daquilo, eu fiz 5 anos de teologia, irmãos. Fui professor no Seminário Teológico Nazareno. Aquilo são ferramentas. Mas sabe o que me forjou a minha vida e forjou meu coração? Uma vida de oração com Deus. Vale toda sexta-feira. De manhãzinha na igreja. Vida de oração. A oração que vai nos forjar, a oração que vai nos purificar.
oração que vai nos direcionar em todo o sentido da nossa vida, igreja. A igreja de Atos continua sendo modelo de igreja. A igreja de Laodiceia continua sendo um alerta para nós, como nós não devemos ser. E João Batista se torna um protótipo daquilo que nós devemos fazer nesses últimos dias. Encarnar a palavra e sermos. Não é mais sobre falar, irmãos. As pessoas não querem mais ouvir a sua voz. As pessoas querem sentir o teu abraço. As pessoas não querem mais ouvir aquilo que sai da sua boca. Elas querem ver aquilo que está no seu coração. O mundo não quer ver mais, não quer mais ouvir a igreja. O mundo quer sentir a igreja. Então, irmãos, esse é o momento para nós pregarmos o Evangelho e, se necessário, usarmos palavras. Se necessário, use palavras. Vamos encarnar isso. Quantos estão dispostos a viver isso? Quantos estão dispostos a encarnar o Evangelho de Cristo? Não vai ser fácil, não, irmãos. Vai ser doloroso. Difícil. É pedra afiando pedra. É suportando uns aos outros em amor. O José falou assim para mim: bispo, você toma conta da igreja? Você assume a responsabilidade da igreja? Eu falei: Zé, por amor a você, faço isso. Por amor a você. Por aquilo que o Senhor tem com cada irmão naquele lugar. Eu quero ajudar meus irmãos. Então nós devemos dar suporte uns aos outros. Irmãos, de tudo aquilo que você já ouviu nesse lugar, tudo aquilo que você ouviu nesse domingo, eu não acredito mais que você seja uma criança espiritual. Eu não acredito mais que você seja um menininho espiritual. O que você tem ouvido aqui nesse altar não é leitinho espiritual. Você tem, não é porque nós, não é porque por causa de mim, por causa de José, por causa de Renato, por causa de nada, não é por causa de nós. É pelo aquilo que o Senhor tem liberado nesse lugar. O Senhor não tem liberado leitinho espiritual, o Senhor tem liberado feijoada, coisa forte. Me desculpe, irmãos, eu não acredito mais que você seja um menino na fé. Eu acredito que chegou a hora de você assumir a responsabilidade do momento. Chegou a hora, o momento é esse, de você assumir o seu papel como sacerdote do reino de Deus. Sacerdotes não somos pastores, são todos nós. Nós somos sacerdotes de Deus. Então, irmãos, como sacerdote você tem autoridade, sim ou não? Como sacerdote você pode pregar, sim ou não? Como sacerdote você pode invocar a presença de Deus, sim ou não? Como sacerdote você pode ministrar sobre a vida das pessoas, sim ou não? Como sacerdote você pode repreender demônios, sim ou não? Como sacerdote você pode fazer aquilo que Jesus fazia ainda maior, sim ou não? Agora, como sacerdote você tem uma responsabilidade, sim ou não?